Olá, eu sou o Macorati e hoje nós vamos iniciar uma pequena jornada apresentando e usando o NetMaui. Mas o que vem a ser o NetMaui? NetMaui significa Multi-Platform App UI e é um framework multiplataforma para a criação de aplicativos móveis e desktop nativos com C# e XAML. Com ele, nós podemos desenvolver aplicativos que podem ser executados no Android, no iOS, iPadOS, macOS e Windows, a partir de uma única base de código compartilhada. O NetMaui ele é um projeto de código aberto, sendo a evolução do Xamarin Forms, estendido de cenários móveis a desktops, com controles de UI reconstruídos do zero para desempenho e extensibilidade. Uma das principais diferenças entre o Xamarin Forms e o NetMaui é que nos projetos Xamarin Forms, eles eram criados projetos separados para cada plataforma, ou seja, para Android, iOS e Windows. Com o tempo, isso tendia a aumentar o tamanho do projeto, além de dificultar o gerenciamento dos recursos. Com o NetMaui, é possível desenvolver aplicativos para Android, iOS e Windows em uma única arquitetura de projeto. Dessa forma, nós temos agora apenas um único projeto, e isso se reflete no tamanho do projeto, no gerenciamento dos recursos e também na sua execução, que foi totalmente otimizada. Atualmente nós estamos na versão Preview 14, com previsão de uma Release Candidate para abril de 2022, agora o final de abril. Então nós vamos iniciar com o NetMaui. E para fazer isso, nós vamos precisar ter o Visual Studio 2022 Preview na Release 17.2. É a partir daqui que nós temos que ter a ferramenta para o desenvolvimento com o NetMaui. No seu ambiente, você vai precisar ter um emulador Android ou um iOS. E no Visual Studio 2022 você vai ter que ter a carga de trabalho para desenvolvimento mobile com .NET instalada. Então eu vou abrir aqui, olha, o Visual Installer, que permite gerenciar aí as instalações do Visual Studio. Então olha, com o Visual Studio Community 2022 Preview, você tem que ter instalado os seguintes recursos, olha. Aqui em desenvolvimento mobile com .NET, você tem que ter um NetMaui, né, Preview instalado. Na carga de trabalho, você tem que ter aqui, ó, desenvolvimento mobile com .NET marcado para instalação. Então você vai precisar também ter instalado, ó, o SDK do Android e o acelerador Intel para te ajudar a trabalhar com um emulador. Então, com essa carga de trabalho instalada e com esses recursos no seu ambiente preparados, nós podemos fechar aqui e vou abrir aqui o Visual Studio 2022 Preview e vou iniciar a criação de um projeto NetMaui. Então eu vou clicar aqui na opção Create New Project e aqui nesta opção eu já tenho aqui como um template recente o NetMaui app que está em Preview. Se ela não aparecer ali para você, você digita aqui, ó, NetMaui. E aí ele vai aparecer aqui, você vai marcar NetMaui app Preview, vai ficar em Next e aqui você vai fornecer o nome da aplicação. Vou colocar aqui, ó, NetMaui App. E aí você vai clicar no botão Create aqui, ó. Você vai ver que rapidamente vai ser criado aqui, ó, um projeto que você vai notar que agora você tem um projeto único, ó. NetMaui app foi o nome que eu dei para o meu projeto. Então aqui observe que em Dependencies eu tenho aqui as dependências para o Android, iOS, o Mac Catalyst e o Windows. Aqui nós vamos ter as dependências para cada um desses projetos. Em plataformas, nós temos as plataformas para as quais os nossos projetos estão sendo direcionados. Olha, se olharmos dentro dessas pastas, veremos que existem os arquivos de código e recursos específicos da plataforma, o Android, iOS, Mac Catalyst e o Windows. Aqui em Resources, nós temos todos os recursos comuns do projeto, como imagens, fontes. Então isso agora foi agrupado num único lugar, ficou bem mais simplificado. Então as fontes, as imagens e outros recursos, eles podem ser compartilhados entre diversos projetos e estão numa mesma pasta aqui, ó, na pasta Resources. Aqui eu tenho os três arquivos principais aqui do
da minha aplicação. O My Program é o arquivo de inicialização, olha, aonde é inicializado o meu projeto. Note que aqui eu estou definindo aqui as fontes que eu estou usando aqui nessa aplicação. Eu também tenho o arquivo XAML, que é responsável pela minha interface do usuário aqui, e no app.xaml, onde eu defino alguns recursos que eu estou usando na minha aplicação. Então, aqui no menu Tools, você tem aqui em Android o Android SDK Manager, onde você pode gerenciar o SDK do Android. Você tem que ter pelo menos o SDK mais recente do Android instalado. Eu tenho alguns SDK do Android instalado no meu ambiente, olha, para cada versão do SDK do Android e as ferramentas do Android SDK Tools. E aqui em Tools Android Device Manager, aqui você vai poder criar o seu emulador. Então, se aqui estiver vazio, olha, aqui eu já tenho um criado. Se estiver vazio, você vai clicar em New, vai selecionar aqui e vai clicar no botão Create. Aqui, como eu já criei um, eu vou clicar em Start aqui, ó. Ele vai inicializar o emulador Android aqui no meu ambiente. Olha aqui, ó. Esse emulador Android que eu estou usando. Então eu já deixei ele carregado aqui no ambiente. E agora vamos executar o nosso projeto, olha. Então aqui para executar, aqui no Visual Studio, eu tenho aqui várias opções. Ó. No Android, eu já tenho aqui selecionado o emulador que eu acabei de carregar. Então se eu executá-lo aqui, olha, ele vai executar o meu projeto aqui no emulador Android, como nós veremos dentro de alguns segundos. Então tá aqui a execução do meu projeto, olha, é o Hello World do NetMaui. Então essa seria a execução no Android. Vamos encerrar aqui. Se você quiser executá-lo no ambiente Windows, ó, Windows Machine, selecionei o Windows Machine, ele vai executar no ambiente Windows, não vai ser no emulador Android. Você vai ver que ele vai apresentar aqui a interface um pouco diferente. Olha aqui a execução no Windows. Então aqui eu tenho execução no Windows, no Android e aqui ó, eu tenho a opção também para iOS Local Device. E como eu posso fazer para testar no iOS, no iPhone ou iPad? Aqui basta você usar os recursos aqui do Hot Reload para conectar o iPhone diretamente aqui na sua máquina Windows, usando um cabo USB padrão do iPhone. Aí basta você selecionar aqui iOS Local Device, selecionando aqui o seu device local e fazer toda o build, implantação e usar as ferramentas aqui do Hot Reload. Então, por falar em Hot Reload, é a ferramenta aqui, ó, eu deixei ela marcada aqui, Hot Reload on File Save. Vamos executá-la aqui no Android novamente, ó, selecionei aqui Android Pixel 5, vou executá-lo, ele vai carregar aqui o meu emulador. E aqui ó, está a minha aplicação Android. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazer isso para cá, vou vir para cá. Inclusive aqui eu tenho um XAML Live Preview, tá vendo? Então aqui se eu quiser alterar, vamos no nosso código XAML aqui, ó, do nosso projeto. Por exemplo, aqui ó, vou deixar aqui Hello World, vou alterar aqui ó, Olá Mundo. Vamos colocar aqui bem-vindo ao NetMaui. Então aqui você perceba que ele se reflete na minha aplicação que está em execução, né? Current Count, o contador atual. Pronto, esse seria um exemplo básico de funcionamento do Hot Reload no ambiente do NetMaui. Então basicamente eu vou fechar o nosso emulador aqui, vou retornar aqui para o nosso projeto e eu tenho dessa forma uma aplicação NetMaui bem simples, que a seguir eu vou alterar o código dessa aplicação mostrando alguns recursos do NetMaui. Então se você já desenvolvia com Xamarin Forms, aplicações Xamarin, você vai ver que muito do seu conhecimento pode ser aproveitado. Naturalmente, houve várias mudanças, né? E portar uma aplicação Xamarin Forms para uma aplicação NetMaui, dependendo da extensão, não é um trabalho simples de ser feito. Mas o que é importante é que todo o teu conhecimento existente no Xamarin Forms, você pode aproveitar aqui no NetMaui para criar aplicações neste novo ambiente.